Jeremias 18. Glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 18. O vaso do oleiro. Palavra de Deus esta noite. Como sempre, Deus muda a palavra. Mudou de novo. Deus é Deus que sabe aquilo que a gente precisa e vai mandar o que a gente precisa, né? Glória a Deus. Como foi dito, né? Deus confusão, sabe o que anseia o nosso coração, sabe a nossa necessidade. Amém? Vamos à leitura. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Tomou o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra a nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: se diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos vendo o Senhor falando da casa do oleiro, aonde um vaso estava sendo moldado. O Senhor está falando com Jeremias sobre a casa de um oleiro, o que dá a entender que isso seria uma parábola, né? Que o oleiro, no momento que mexia com barro, com o vaso, né, que ele já havia passado de barro para vaso, o vaso se arrebenta na mão do oleiro, o vaso se quebra, se parte. Nós já vimos, eu não vi, nunca vi de perto, mas já vi, né, pelo YouTube, as pessoas moldando um vaso e de repente ele entorta, ou ele quebra, ou ele cai de cima da roda e é necessário fazer outro. Não há conserto com aquele mais, né? A palavra de Deus mostra para nós, através de Jeremias, fala para nós que somos vasos de Deus, que nós às vezes nós precisamos ser como esse vaso, que às vezes nós estamos na mão de Deus, na forja de Deus, né, que é a mão dele, e nós às vezes não aguentamos a pressão e a gente desmorona, né, se desfaz, não aguenta.
E aí vem as indecisões, vem as incertezas, e é necessário o Senhor fazer conosco o que fez o oleiro, pois Ele mesmo fala: não poderei eu fazer o mesmo que o oleiro está fazendo com o barro? Se nós somos os vasos e o oleiro é o nosso Deus, todas as vezes que nós falharmos, fraquejarmos, é necessário Deus vir novamente e nos colocar como barro em cima da roda e nos moldar até sair do vaso que Deus planeja para nós. Aleluia. Cada um de nós, o Senhor tem um plano, o Senhor tem uma estratégia, o Senhor tem um caminho. E como um vaso que às vezes está acima da roda, em cima da roda, o oleiro está com a mão, acontece alguma coisa, se quebra, somos nós também. Nós também somos falhos, nós erramos, fracassamos, e muitas vezes é necessário pedir para o oleiro nos moldar de novo. Então, às vezes não é nem necessidade, não é o caso às vezes de que Deus mesmo Ele veja para fazer, mas muitas vezes Ele espera nós enxergar em nós aonde é que entortou, aonde é que está falhando, porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. Ele disse para Abraão, para ele ser perfeito, seja perfeito. Claro que o modo de perfeição de Deus a gente não entende, só Ele para denominar qual é a perfeição que é necessária. Mas nós somos vasos na mão do oleiro. Aleluia. Nós devemos saber que vai acontecer isso muitas vezes na nossa vida. Vai acontecer da gente cair, da gente falhar, da gente precisar. Muitas vezes nós mesmos vamos querer voltar para a roda. Que nós vamos olhar para nós mesmos e falar assim: não está bom. Nós mesmos. É claro que isso vem com a maturidade, vem com experiência, vem com muitos anos de estrada, que a gente olha para nós mesmos e procura o modelo que Deus deixou, e a gente olha e fala: melhor voltar para a roda, E do jeito que eu estou indo, eu não vou chegar onde o Senhor disse que eu vou. Ele está dizendo aqui para nós, que se a gente estiver fazendo algum erro, algum mal, e se a gente não se arrepender, Ele volta atrás da promessa que Ele fez. Ele diz que Deus não volta atrás, prometendo Ele alguma coisa boa. Se nós não nos arrepender e não voltar atrás, o Senhor vai tirar a promessa, vai tirar aquilo que Ele te ofereceu. Então nós devemos estar de olho, nós muito mais ainda, porque nós somos vaso, e como um vaso na mão de Deus, nós precisamos ser cheio. Aleluia. Você precisa ser cheio. Não adianta Deus fazer um vaso bonito e você não servir para nada. Adianta Deus fazer um vaso lindo com você, grande, cheio de detalhe, mas quando Ele precisa usar o vaso não serve. O Senhor fala para nós olharmos para nós mesmos, nós compararmos a nós com o nosso modelo, Jesus. Jesus foi o modelo, é o modelo, Como carne, Ele disse que foi, porque Ele esteve como carne e mostrou para nós que Ele, em tudo Ele acertou, em tudo Ele cumpriu. Claro que a gente não vai ser assim, porque nós somos filhos do homem caído. Ele não, Ele é filho do Altíssimo. Aleluia. Nós somos filhos de homens caídos. Então, o que sobra para nós é a gente falhar, volta para a roda, vai, volta, até sair um vaso bom que Deus possa encher. Por que a gente às vezes nós ficamos bravos com Deus, porque Deus prometeu e ainda não aconteceu? Nós estamos no tempo da roda, nós ainda estamos na roda, nós estamos patinando no barro ainda. A gente ainda não conseguiu sair da roda. Muitas vezes é assim que estamos vivendo, e nós estamos questionando a Deus
Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas nós temos que olhar para nós. Claro que a gente vai cobrar a Deus. Deus fez promessa, mas a gente não entende qual é o modelo que é necessário a gente se tornar para que as promessas de Deus possa caber em nós, possa o vaso suportar. O vaso pode ser bom, o vaso pode ser bonito, mas para cada vaso Deus tem uma porção, né? Deus tem uma quantidade para pôr dentro de cada vaso. Por que o vaso tem que estar perfeito? Não pode ter furo, nem racho, nem trinca, porque Deus está preparando um líquido, né? Um líquido é o azeite. O Senhor está preparando para derramar dentro desse vaso. E esse líquido é tão precioso, esse azeite, que ele não pode escapar, ele não pode gotejar. Então vasos tem que estar sem trinca, sem defeito, né? O vaso tem que estar perfeito para que Deus apresente o vaso. Muitas vezes a gente olha a vida de pessoas e a gente nos compara com eles. Não dá para comparar. A gente compara que nós somos humanos, mas a gente não entende o processo que ele passou, né? Não entende a promessa que está sobre ele. Quanto mais promessa há sobre alguém, mais tempo demora para ser forjado um vaso perfeito. É ou não é? Quanto mais há promessa sobre ele, mais tempo para forjar o vaso perfeito. Pois se Deus depositar o que prometeu em cima de você ou dentro de você, será que você consegue suportar o que ele prometeu para te dar? Será que você não vai romper, achar ou até pular da roda? Já não é? O que muito nós temos visto aí é Deus dar aquilo que prometeu e a pessoa mudar o caminho que Deus chamou, né? Muitos aí começam a fazer fama, ganhar dinheiro, pronto, o caminho que Deus chamou e o que Deus depositou, a pessoa não está suportando. Ele começa a desviar daquilo que Deus chamou para ele fazer. Ele vai continuar com o azeite? O Senhor está falando que não vai continuar. Se ele errar e sair dos caminhos de Deus, o Senhor vai tirar o azeite. Quem que é o azeite? Quando nós estamos cheios de Deus. Se nós somos um vaso que precisa ser cheio de óleo, o óleo é o Espírito de Deus. E se a gente começa a aparecer trincas e rachaduras, quer dizer que nós estamos começando a sair dos caminhos e Deus começa a tirar de dentro do vaso aquilo que tanto foi esperado. Quem diz que Deus dá e não toma? Ele está falando aqui. Se a gente errar e não se arrepender, ele se arrepende do que ele prometeu e ele volta atrás. E ele tira, ele toma. O que a gente escuta falar é que Deus não toma o que deu, né? Mas o Espírito de Deus, irmão, não tem como ele permanecer dentro daquele vaso que está, pode até estar bonito por fora, pode até estar aparentável por fora, formoso, mas é só olhar por dentro para ver se tem trinca ou não, para ver se o óleo está lá dentro ou saiu. Então nós precisamos ser como esse vaso que o oleiro está com ele na mão. Mas o Senhor, que é o oleiro aqui, que está moldando esse vaso, ele fala: se eu quiser fazer com você como eu fiz com o vaso, eu vou fazer. Aleluia. E muitos não aguentam a quebradura, muitos não aguentam voltar de novo para a roda, né? Tem barro que não suporta mais, tem barro que acha que ele já é, né, o tal, ele virou o super vaso. Ele acha que ele não pode ser quebrado, ele acha que ele não dá para ele ser moído mais.
nós vamos sempre estar na mão do oleiro. E todas as vezes que o oleiro olhar para nós e falar, eu preciso reparar, ele vai, nós, no caso, né? Ele vai nos colocar de novo na roda, para desfazer o que está errado e refazer. Palavra dura, irmãos, mas é a palavra de Deus. Aleluia. É aquilo que Deus tem para falar para nós hoje. Glória a Deus. O Senhor está chamando nós para orar, já tem tempo. Já tem tempo que nós estamos patinando em cima da roda. Outra hora nós estávamos em oração continuamente. Agora o Senhor está chamando nós para orar. Olha Deus chamando de novo nós para voltar. Tem que voltar, velho. Se Deus está olhando, está vendo que está falhando, está fracassando, nós estamos perdendo as forças, o óleo está saindo, está esvaindo, e a gente pedindo unção. Como assim eu estou pedindo unção? Pedir unção é uma coisa de Deus, de falar para Deus, me volta para a roda. É assim. É a mesma coisa que você fala, Senhor, põe eu na roda de novo para eu aprender. Eu preciso voltar a aprender. Porque se Deus está chamando para nós voltar para trás, é para voltar para trás, para voltar para a oração, para o jejum, para a adoração. Aleluia. Então é o Senhor chamando, ó. Antes que eu volte você para a roda, não é melhor você mesmo voltar e se consertar? O conserto que Deus pede para nós é para a gente estar na presença dele. Porque o vaso que ele fez não é para desonra, é para honra. Aleluia. Então o vaso que é para honra, o Senhor vai cuidar do vaso. O Senhor vai cuidar do vaso. O Senhor vai chamar a atenção do vaso, ó. Está escapando do caminho, ó. Está deixando de fazer, ó. E o Senhor vai estar apontando para nós. Para a gente não perder. Porque a gente fala assim, por que era tão bom, né? Quando a gente fazia isso, fazia aquilo, orava mais, ficava mais, jejuava mais. Por quê? Porque a gente fazia. A gente estava cheio, o vaso estava cheio, transbordava. Mas com o passar do tempo, a gente foi gastando o que tinha em reserva. É como a viúva, em certa ocasião ela disse para Elias, não tem nada, não tem mais nada. Usou toda a reserva que tinha. Quando nós estamos no tempo da busca, no tempo que a gente está mesmo com sede, a gente está enchendo o vaso. A gente está fazendo o vaso encher e transbordar. E aí quando a gente para um pouquinho, é quando a gente começa a usar a reserva, né? A gente vai usando a reserva, até a gente mesmo notar e falar assim, puxa vida, agora a gente olha, parece que não acontece mais nada. Acabou a reserva. Aí Deus fala, volta para ser cheio, volta para o joelho, volta para orar, aleluia, vai jejuar, vai de novo fazer conexão com o Espírito de Deus. É Ele que vai encher. Por que Jesus não saía do monte? Conexão, encher o vaso. Ele, como homem, deu para nós, mostrou para nós o que nós temos que fazer. Que ele tinha que estar no monte. Quando ele descia, era só glórias, maravilhas puras, né? Pessoas aceitando, ele enchendo o reino de Deus. Mas quando ele saía do meio do povo, voltava a se encher de novo. Não vou nem falar que talvez seja isso que a gente precisa. É disso que nós precisamos. Aleluia. É isso que nós precisamos voltar a fazer. Eu sinceramente tenho visto e tenho voltado nas orações e está sendo bênção. Estou me sentindo de novo que está voltando. Parece que o óleo está brotando, tá? Então é a palavra de Deus que o Senhor trouxe para nós essa noite, para a gente voltar a ser cheio de Deus, a ser cheio, o vaso está transbordando. Aleluia. Para a gente ver, voltar a ver aquilo que nós vimos. Deus quer trazer um avivamento para nós, mas nós mesmos não estamos buscando avivamento. Nós não estamos buscando o avivamento do Espírito de Deus dentro de nós. Nós estamos acostumados com aquele pouquinho, com aquela reservinha, o fundinho está melado, está bom. Não é assim que Deus está pedindo para nós. Deus está pedindo para nós encher o vaso. Se nós somos vasos de verdade, e nós não estamos ali ainda sendo gerados, Deus está pedindo para nós para encher o vaso. Se nós somos vasos, estamos na mão do oleiro e estamos preparados e prontos para ser cheio,
Agora falta nós buscar a ser cheio. Somos nós que temos que buscar ser cheio. Deus vai fazer o vaso moldar na medida que Ele quer. Mas quando é depender de ser cheio, depende mais de nós do que de Deus. Depende da minha busca, do meu tempo com Deus, né? De quanto eu vou gastar com Ele. Aleluia. De quanto eu vou procurá-lo para ser cheio. É nós que vamos ter que correr atrás de ser cheio. O Espírito de Deus não vai entrar em qualquer pessoa de qualquer jeito. Se Deus preparou, adornou o vaso, preparou e está preparado para receber óleo, Deus não vai encher. Quem vai procurar ser cheio somos nós. É eu e é você. É o tempo de estarmos na presença dEle, pedindo misericórdia, clamando, orando pelos povos e nações ao qual o Senhor tem apresentado para nós. A missão do homem de Deus, da mulher de Deus, é pregar a palavra, né? E como pregar se a gente muitas vezes não está, o vaso está vazio e a gente não tem o que oferecer? É só aquela palavrinha mais ou menos, né? A gente está cheio de espírito para que haja no outro, haja mudança. Aleluia. Haja arrependimento, para que Ele olhe para nós e veja-nos cheios e queira, assim como nós estamos, eles estar. Porque senão a gente não muda nada, e nem ninguém. Porque que a gente, quando olha para os discípulos de Jesus, eles falando: Senhor, nós fomos, mas teve ocasião que nós não podemos fazer nada. O Senhor falou: é só com jejum e oração. Olha aí de novo a oração e o jejum de novamente, para ser cheio. Quando aquela legião se apresentou naquele menino e ele não saía de jeito nenhum, os discípulos tentaram, e até que foi até Jesus, ele falou: é só com jejum e oração. Porque o básico nós vamos conseguir fazer, né? Orar por alguém, ungir alguém, isso aí nós vamos conseguir fazer. Mas se tirar esse alguém das garras do inimigo, como fazer isso se a gente estiver cheio de nós mesmos, sem o Espírito Santo, sem o óleo? Como é que nós vamos fazer? A gente pede a Deus a mudança, pede a Deus, e não é Deus que vai fazer. Somos nós que vamos buscar até os pés, até o trono. Nós vamos ter que estar diante do trono de joelho, para que aquele que está no trono olhe para nós. Já disse muitas vezes, eu falava e vou voltar a falar: quem não é visto não é lembrado. A palavra de Deus fala que Deus, quando você se põe no seu quarto, fecha a porta, o Senhor te vê. Aleluia. Quem é visto é lembrado, né? Quando nós falamos de oração, então a gente se prostra aqui é diante dos pés dele, que nós aparecemos. É muito notório que a oração muda destino, muda caminho, muda família, muda tudo, muda pregação, né? Muda. Quanto mais a presença de Deus, mais cheio. A oração muda, toca pessoas. Aleluia. Alcança onde não alcançava antes. Glória a Deus. Cura aquele que precisava de se curar. A oração enche. A oração santifica. A oração exerce um movimento tão gostoso na vida de quem ora, que quando a gente ora e está ali entretido, envolvido, melhor dizendo, envolvido na oração, você quer orar só. Você só quer estar em oração, porque é prazeroso estar na presença de Deus. Quando você começa a entender que é na oração que você se enche, você vai se alegrar na oração, você não quer mais sair da oração. Por isso buscávamos tanto lá em Valinhos, por isso nós estávamos tanto no monte, porque naquela época estávamos cheios, a gente queria estar cheio sempre, estar todo dia cheio, transbordando. Agora nós precisamos ser um vaso na mão de Deus, né? Porque se a gente estiver como barro, não dá para fazer nada. Nós precisamos passar pelo processo até virar um vaso de honra, até estar
do jeito que Deus quer. Eu falo que a gente já está preparado porque nós estamos há muito tempo na mão do oleiro. Claro que foram algumas vezes que nós voltamos para a roda. Nós voltamos, eu falo de mim, eu voltei. Eu acredito que eu voltei muitas vezes para a roda. Eu precisei voltar. E graças a Deus que Deus me levou de volta. Para ser de novo refeito. Para ser tocado, irmãos. Se você prestar atenção, não é o oleiro ao qual o Senhor está apresentando como forma figurativa, não é esse oleiro que a gente está na mão dele. Nós estamos na mão do Deus vivo. Aleluia. É na mão do Deus vivo. É um filho na mão do Pai, o Pai ensinando ele de que forma ele deve andar, como ele deve se portar em cada situação. Então, coisa boa está na mão de Deus. Coisa boa está na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Quando Deus está ensinando, né? Quando Deus está pulindo, quando Deus está tirando as rebarbas, acabando a obra dele. A palavra de Deus fala que dura coisa é cair na mão de Deus vivo, né? Mas quando a gente está na desobediência, fugindo dele, fazendo o que ele não gosta, fazendo o que ele não quer, e aí ele precisa pegar aquele que foge para fazer o que é necessário. Mas nós que já estamos preparados, já estamos no caminho, pois quando os 12 saíram, era porque Jesus já havia ensinado e eles já estavam preparados para ir. Encontraram dificuldade, sim, encontraram dificuldade, porque viram coisas maiores do que eles já haviam visto. Enfrentaram coisas que eles nunca tinham enfrentado. E o reino de Deus não é assim. Nós não estamos vendo pessoas em todo o tempo, cada uma diferente da outra, cada uma com espíritos diferentes da outra. O dia a dia do homem de Deus, da mulher de Deus, é enfrentando batalhas. Por isso que Deus fala para nós nos preparar e nós nos ser cheios, nos encher da presença do Espírito. Para quando nós chegarmos em qualquer lugar, não fazendo distinção, seja demônios, legiões, seja o que tiver, quando a gente pisar, ele saber, ele vê em nós que nós estamos cheios. Aleluia. Que nós não somos um vasinho frágilzinho, nós somos um vaso forte, resistente, que já passou por muitas rodas. Glória a Deus. Muitas versões de você mesmo, você já viu, é ou não é? Eu já vi muitas versões de mim mesmo. Eu já me vi na fase de engatinhar. E sei que todos já passaram por isso. Tem gente passando agora. Eu já me vi na fase de querer levantar. Eu já me vi na fase de dar 2, 3 passos. É roda, que a gente tem que voltar para a roda. É roda, e às vezes você está andando, já está querendo correr e não consegue. E aí é necessário você parar para voltar de novo, para reaprender, para passar de novo na mão do oleiro. Boa coisa é a gente passar de novo na mão do oleiro. Aleluia. Mais Jesus. uma vez, com paciência, o Senhor vai ensinar. Com paciência, mais uma vez, o Senhor vai nos ensinar. Glória a Deus. É bom voltarmos para as mãos de Deus. Quer dizer que Deus está dando mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade para se arrepender, mais uma oportunidade para você ser curado de você mesmo. Que as maiores derrotas que nós sofremos é o nosso próprio eu. É nós mesmos que fazemos em nós. Nós fazemos em nós o maior inimigo nosso. O maior inimigo nosso é nós. Quando a gente olha para o espelho e fala, puxa vida, eu tenho que mudar, né? A gente luta, peleja com muitas coisas que a gente não vence, mas a gente quer vencer. A gente não vai atropelar, passar por cima das coisas para ser o que não é mais para frente. Nós vamos passar fase por fase. Deus não vai deixar a gente pular a fase para amanhã você abandonar o altar e voltar para o banco. Claro, tem muitas pessoas que precisam, né?
Eles precisam voltar para o banco. Voltar para o banco é voltar para a roda. Você vai voltar de novo a aprender. Se você aprendeu e foi displicente no meio da caminhada, você vai voltar para o banco de novo. Porque não pode estar em cima, na mão do oleiro, não pode estar caco quebrado. A Bíblia fala que na mão do oleiro tem um vaso. Aleluia. Tem um vaso. Deus não vai ficar com o caco quebrado na mão. Deus quer os vasos, aqueles que vão ser cheios, aqueles que estão se preparando para ser cheios, Glória a Deus. se preparando para ir morar na Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Cacos não vão entrar na Nova Jerusalém, vão entrar vasos de Deus, vasos de honra. Aleluia. Barro também não. Barro é aquele que está no mundo, irmão, que Deus já pôs a mão, mas ele não aguenta. Ele não aguenta a chamada, não aguenta o caminho, não aguenta ir para a roda, ele não aguenta nada. Tudo para ele é difícil demais. Não dá para viver, não dá para fazer, não dá para orar, não dá para jejuar, não dá para louvar. Nada dá. Então ele não suporta a chamada. Esse é o barro que vai continuar sendo barro. Não vai nem para a roda. Não serve nem para barro de vaso. Infelizmente a gente tem que falar isso, porque nós sabemos que para ser vaso, né, irmão Márcio, tem que ser um barro preparado. Aleluia. Não é qualquer barro que vira vaso, é um barro preparado que vira vaso. Qualquer barrinho aí não dá para fazer vaso. Você pode tentar, mas ele não vai dar liga, e se você insistir ele vai esfarelar. Então é o barro preparado na mão do Senhor. É o barro preparado na mão do Senhor. Glória a Deus. Esse é que Deus, quando lança na fornalha, ele suporta. Ele suporta o aquecimento, vai esquentando, o vaso chega a pegar fogo. Eu já vi vaso dentro de forno, eles ficam como se fosse uma lava. Eles pegam fogo. Ele suporta o aquecimento, ou seja, ele suporta a mão de Deus. Ele suporta Deus descer sobre ele o poder. Ele suporta Deus descer sobre ele a unção. Ele suporta quando Deus chama a atenção. Não fica com birrinha, beicinho, né? O vaso aguenta. Glória a Deus. Ele aguenta o aquecimento. Ele aguenta o puxar de Deus. Ele aguenta sair do quente e já esfriar. Ele aguenta. Aleluia. Esse é o vaso, o barro preparado. O barro que foi preparado para ser vaso. Ele vai aguentar. Ele vai suportar tanto o calor excessivo como o frio. Ele vai aguentar. É o barro que Deus preparou. O que virou vaso na mão de Deus. O que suportou o vento, a dor. Suportou tudo que Deus mandou. Então a gente olha para Jó, nós vemos que ele foi um vaso resistente, muito mais do que, né, qualquer um de nós nos dias de hoje. E a gente, com qualquer prova aí, a gente está penando, reclamando. Claro que Jó reclamou, mas olha as calamidades que veio sobre a vida de Jó. Qualquer uma, eu falo que ninguém suportaria isso. Deus escolheu ele para suportar isso. Ele foi um vaso diferenciado, né? Um vaso preparado para suportar as dores. Suportou o quente, suportou o frio. Suportou a presença e suportou a ausência. Na ausência ele reclamou muito. Reclamou, é claro, todo o ser humano vai reclamar. Porque uma coisa é você ser preparado e estar na mão do oleiro. Outra coisa é Deus te preparar e você não estar na mão do oleiro. Né? Porque tem tempo que Deus tira a mão. Tem tempo. Porque o tempo da forja, o tempo do preparo, Deus vai ensinar tudo para você. Mas no tempo que você está cheio, aí a mão parece que já não está mais sobre você. Porque você foi preparado, forjado e cheio. Então o Senhor está dizendo, pode ir. Você venceu o tempo da preparação. Por que às vezes a gente fala assim, puxa vida, a gente ora, não vê nada, não vê resposta? Porque o tempo da preparação já acabou. O tempo da preparação
Ele está sempre ali. Laranja? Está sempre ali, ó. Para não cair, não quebrar, não trincar, não vazar, está sempre ali. Tá ajeitando. Mas quando passou pela forja, encheu, preparou, esse vaso está pronto. Vai. O vaso está preparado. Vai. Ele só vai vir de novo quando não tiver jeito. Fala assim: isso aqui eu não consigo. Eu não aprendi, eu quero aprender. Aí parece que o professor volta. Fala: eu vou te ensinar então. Aleluia. É mais um tempo de preparação. Você não tem trincas, não tem danos, mas precisa dele para aprender novas coisas. Por isso que eu falei de fases, né? É a fase do barro, é a fase da liga, é a fase da roda, é a fase de formar o vaso até o vaso ficar pronto, é a fase do forno, a fase do óleo. Vai. Só que vai chegar uma hora que você vai precisar voltar para reaprender algumas coisas. Como os 12, eu acabei de citar os 12 discípulos, foram, voltaram, preparados estavam. O Senhor falou: agora vão de 2 em 2. Quando eles encontraram barreiras, foram aonde? Atrás daquele que ensinou. Voltou para o professor, falou: alguma coisa está errada. O Senhor disse que estávamos preparados, e eles estavam. Mas quando acharam algo maior do que aquilo que estava, né, dentro deles, eles eram um vaso, como nós somos. E às vezes nós vamos encontrar barreiras que são maiores que nós. Aí nós precisamos voltar para o oleiro e falar: eu preciso desse tipo de preparação. Preciso de mais preparo. Preciso de mais capacidade. E aí nós voltamos para o mestre, e o mestre faz de nós novamente. Aleluia. Né? Mexe em nós novamente, ali faz de nós um vaso mais robusto. Glória a Deus. Que suporte mais pressão, mais poder, mais potente. Dá para entender o que a gente está explicando ali? Aleluia, Jesus. Porque a gente está sempre na retífica do oleiro. Na retífica. Para estar aumentando o comporte. Aumentar o comporte. Aumentar o ser cheio, aumentar mais óleo, ser mais robusto. Glória a Deus. É a fase do crescimento. É a fase do crescimento. A criança nasce pequenininha, sem sabedoria nenhuma, sem nada, a não ser que traz com ela mesma. Mas após ir crescendo, ela precisa ser indo cheia, ser ensinada, vai se transformando, vai mudando. É como um casulo, né? Borboleta, casulo, ou casulo, borboleta, lagartixa, lagarta, casulo, borboleta. Somos nós. Barro, vaso, né? Até estar preparado. Aleluia. Até as fases, nós vamos passar pelas fases, irmão. E as fases vai causar desgaste. Muitas vezes vai causar em nós frustração. Porque você vai estar fazendo aquilo que Deus mandou, mas o negócio não sai. Deus mandou fazer, eu faço, mas não acontece nada. Você precisa voltar de novo lá para a casa do oleiro, para você ser cheio. E se a gente perceber isso, que está faltando em nós, aquilo que tínhamos, é porque nós deixamos escapar, porque nós deixamos sair, ou porque nós usamos muito e não voltamos para encher. E voltar para encher é a oração. É esse tempo tão precioso que Deus chama a nossa atenção, e muitas vezes a gente só tem 10 minutos, 15 minutos. É o tempo que a gente gasta na presença de Deus. Esse é voltar para si a reabastecer. Porque Jesus descia do monte, curava, libertava, sarava, e acabava, ele voltava de novo. Ele ia lá se encher novamente. Aleluia. Ou seja, o Criador e o vaso vão estar sempre, o vaso vai estar sempre precisando do Criador. Vai estar sempre precisando voltar para o oleiro. Falar para o oleiro: ó, e dá um pouco mais de capacidade. Abre um pouco mais aí para caber mais óleo. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho buscado um pouco mais. Aleluia. Tenho voltado
a buscar mais. Tenho estado mais dentro do meu quarto, tenho buscado mais a Deus, tenho clamado mais, tenho lido mais. Tem coisa que a gente precisa voltar mais, né? Como o jejum, por exemplo, precisa fazer parte da nossa semana. Não vou falar mês, não, é da semana, tem que estar toda semana, tem que estar. A gente tem que voltar. E eu fazia isso, era frequente, né? Quanto mais a gente acha facilidade, menos a gente faz, né? Quanto mais difícil as situações, mais a gente busca. Quanto mais fácil fica, menos a gente vai atrás. Eu já percebi isso. Quanto mais ocupado, mais você quer fazer. Quanto mais livre, menos você faz. Então, o tempo é precioso. É você que vai decidir se você busca ou não busca, ou vai fazer outras coisas. O tempo é dado para todo mundo. O dia tem 12 horas. Tem gente que arruma tempo. Agora tem gente que arruma desculpa. Como o Senhor falou para mim, eu não trouxe você aqui para isso. Mas a gente precisa fazer. Ou seja, está falando assim, tenha tempo. Divida melhor o seu tempo. Tenha marcado qual que é o horário que você quer, qual que é o horário que você vai fazer isso, qual que é o horário que você vai fazer aquilo. E cumpra, né? Esteja na risca. Deu aquele horário, parar o que está fazendo. Não, agora esse horário aqui não é meu. Essa hora não é minha. Essa hora eu tenho que descer para a casa do oleiro. Aleluia. É isso que o Senhor está falando para nós. O horário que a gente definir como o horário de estar na presença do Rei é o horário que a gente tem que tirar. Seja o que estiver fazendo, irmão. Quando a gente olha para os judeus, não tem lugar. Deu a hora, onde eles estão? Eles descem para a oração. Desce para a casa do oleiro, vai orar. Vai buscar, eles são fiéis. Por que são um povo abençoado? Por isso. Eles são fiéis na oração, na busca, na leitura, eles são fiéis. A gente tem muito para aprender com eles. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que Deus nos deu essa noite foi essa, irmãos. Nós possamos ter aprendido alguma coisa, porque o nosso Deus não quer o nosso mal, Ele quer que nós estejamos sempre cheios, sempre abastados. A palavra de Deus fala que nós comeremos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é estar na presença de Deus, não tem outra coisa melhor. Aleluia. Quando a gente é espiritual, é isso. Quando a gente é carnal, a gente sabe o que é, né? É as coisas da carne. Mas espiritualmente falando, nós comer as coisas, as melhores coisas da terra, que ninguém conhece. Deus quer dar para nós isso que ninguém conhece. Deus quer mostrar para nós o que ninguém conhece, mas nós precisamos fazer o que ninguém fez ainda. Aleluia. Nós precisamos buscar de uma forma que as pessoas não fizeram, buscar o que ninguém buscou. Está diante de Deus para que Ele venha derramar sobre nós aquilo que Ele prometeu. Depende de mim e de você. A promessa de Deus é feita, mas se nós não buscar, é uma promessa vazia. É promessa. É só promessa. Vai ser promessa se você for filho, se você for filho. A palavra de Deus fala, se você é filho de Deus, Jesus fala, quem é meu filho segue meus mandamentos. Aleluia. Se a gente seguir os mandamentos de Cristo, nós vamos receber o que Ele prometeu. Mas se a gente não faz nada e fica só esperando Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele está dizendo aqui, ó, se eu prometi alguma coisa, você falhou e não voltou atrás, Ele está falando aqui, não sou eu, é a palavra. Ele também se arrepende, ele volta atrás. O que prometeu, ele deixa para lá. Tirou como promessa. Ele prometeu, mas você não fez nada. Quem? Não ficou fiel, não ficou firme, não buscou, não clamou, não orou. Ficou só esperando, recebeu a promessa e ficou esperando. Uma coisa é uma promessa de emprego, né? Há uma promessa em aberto. Você quer ganhar bem? Você quer isso, você quer aquilo? Você precisa passar por esse caminho. Se você não fizer, vai ser uma promessa. Você não vai chegar lá. Deus é fiel para cumprir, mas quando a gente faz a nossa parte. Aleluia. Quando a gente se mexe, você fica indignado com você mesmo. Fala, não, eu não vou ficar só na promessa, eu vou correr atrás. Eu vou procurar agradar quem me prometeu para que ele venha me dar o que ele prometeu. A salvação não é uma promessa?
Jesus não falou? Quem crê em mim, for batizado, será salvo. Mas não é só isso. Tem muita gente que só crê e batiza e fala, não, está tudo bem. Não abandona nada, né? Não se arrepende de nada, não quer mudar nada, quer ficar na mesmice. Estou salvo. Talvez até se salvo, mas sem galardão nenhum, né? Talvez até entre, mas sem nada. Não vai apresentar nada, não vai mostrar nada, não vai ter ninguém esperando ele. Convém isso? Convém, irmão. Para mim não convém. Para um vaso que está buscando, para um vaso que está largando tudo, que é o que o Senhor tem pedido para nós, largar as coisas do mundo, abandonar tudo e ficar na presença, buscando, né, fazendo aquilo que Ele nos instruiu. Por que o Pai fala isso? Porque o Pai quer nos ver próximo, não longe. O pai que educa o seu filho bem é para não ver amanhã o mundo fazer o que o mundo quer, mas é para que ele esteja sempre por perto, sempre buscando na fonte, sempre buscando da onde ele aprendeu, para não fazer aquilo que desagrada ao pai. Então é o Senhor chamando nossa atenção, para a gente estar sempre na fonte diante dele, fazendo a vontade dele, e para ser usado. Muitos aí têm chamada para ser usado, mas se não desenvolver o dom que Deus deu, dificilmente vai, né? Eu tenho esperado por algo de Deus faz tempo, e Deus fala que eu tenho atrapalhado ele, eu tenho atrapalhado mesmo. Tenho deixado de fazer o que eu fazia, e fazia muito, hoje não faço mais. Agora estou retornando a fazer. Não paro mais também. Pode ter o serviço que for, não quero nem saber. Eu oro, eu vou buscar. Se precisar passar o dia inteiro, eu vou passar. Então, das coisas, o mato, o capim, o dia que Deus chamar, vai ficar tudo aí. Tem que buscar Deus. A gente está no caminho, a gente sabe que não é fácil. A gente está no caminho que ninguém quer. Você pode reparar falando que esse é cristão, eu não quero não, ninguém quer. Porque é difícil. É difícil. Mas a gente entrou, a gente se alistou, agora vamos para frente. Quem volta para trás, Deus não se agrada. Deus não se agrada de covarde. Quem se alistou, fica firme. Vá buscar aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Quem prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Desde que nós façamos a nossa parte, né? Fica essa palavra hoje. Que Deus abra nosso entendimento, nos dê, nos capacite. Porque nós sabemos que quando a gente perde aquele primeiro amor, para voltar naquele primeiro amor, meu Deus, hein? É difícil, hein? É muito difícil. Mas a gente tem que se esforçar para voltar. Tem que se esforçar para voltar. Eu estou fazendo o meu esforço, estou me esforçando. E eu tenho certeza, eu vou voltar e vou voltar melhor do que eu estava. Glória a Deus. Por isso, que essa palavra seja um ânimo para nós, que ela nos levante nessa noite e nos faça olhar para trás, pelo que nós deixamos escapar, e voltemos para buscar. E quando voltarmos, não estejamos acostumados com aquela porção, e quando voltar para trás, você venha com mais, carregue mais do que aquilo que você largou, aquilo que você deixou escapar, que ele seja uma fatia do bolo, que ele venha muito mais junto com aquele que ficou para trás. Amém? Que nós possamos nos encher dessa força, e Deus, se Deus estiver com a gente consegue tudo que a gente colocar como prioridade. E se essa prioridade for o Senhor, tenha certeza que Deus vai ajudar. Onde falta força, a palavra de Deus fala, busque força e o Senhor vai dar força. Falta fé, busque a fé, o Senhor vai dar fé. Se é fraqueza que nos derruba, peçamos forças a Deus, que Ele tem. Ele é Deus, Ele pode fazer. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.